Exercício 1.29. Expresse o vetor unitário x em componentes esféricos no ponto. Item A. Era igual a 2, θ igual a 1 rad e φ igual a 0,8 rad. Para isso, usaremos a seguinte convenção. Isso daqui vocês podem ver o processo de dedução que consta no livro do Reid. Aqui os exercícios estou fazendo um pouquinho mais direto ao ponto, não paro necessariamente para explicar toda a teoria por trás, somente dou a base necessária para que consiga realizar a atividade proposta. Portanto, se ficou em dúvidas do porquê que eu fiz essas operações, confiram no livro. Também consta na tabela 1.2 da página 21, a tabela referente à conversão desses componentes e suas resultantes. Tudo bem? E a princípio isso serve de base para que consiga compreender-se bem a resolução a seguir. Pois bem, agora será ax vezes a r em relação a r, mais ax vezes a θ em relação a θ, mais ax vezes a φ em relação a φ. Ax vezes a r, tabela 1.2, página 21, resultará em seno de θ cosseno de φ. Ax vezes a θ vai resultar em cosseno de θ cosseno de φ, e ax vezes a φ vai resultar em menos seno de φ. Agora nós simplesmente iremos substituir os valores. θ igual a 1, φ igual a 0,8. Substitui-se em cada termo referente, calcula-se a resultante e terá a componente solicitada, ou seja, x igual a 0,59 AR, mais 0,88 θ, mais, ou no caso menos 0,72 a φ. Item B. X igual a 3, y igual a 2, z igual a menos 1. Para isso, o processo é semelhante. Utilizaremos o mesmo princípio e iremos reutilizar o que foi convencionado aqui em cima. Mas, antes disso, nós precisamos fazer algumas operações. Dados os valores de x, y e z, nós precisamos achar a intensidade desse vetor resultante, que chama ele de vetor R, a intensidade de R, que vai ser cada termo elevado ao quadrado e somado, e posteriormente sair da sua raiz, que resultará em raiz de 14. Com isso, para acharmos o θ, nós faremos o cosseno, na menos 1, o arco cosseno de z sobre esse vetor intensidade de R. Menos 1 sobre raiz de 14 resultará em 105,05 graus. Da mesma forma para o φ, que vai ser tangente na menos 1, o arco tangente de y sobre x, que resultará em 33,7 graus. Portanto, aqui um pouquinho de forma mais direta, cheguei a esse ponto aqui, somente precisamos substituir os valores. Portanto, no lugar de θ vai os 105,05 graus, no lugar de φ vai os 33,7 graus. Substituindo e fazendo as devidas operações, chegaremos que esse AX em componentes esféricos será dado por 0,80 AR menos 0,22 a θ menos 0,55 a φ. Item C. Rho igual a 2,5, φ igual a 0,7 e z igual a 1,5. Novamente, precisamos fazer algumas operações para que possamos prosseguir na resolução. Para prosseguir na resolução, precisamos encontrar o termo R para que seja possível calcular o θ e o φ solicitados. O R vai ser o ρ ao quadrado mais o z ao quadrado. A soma deles extrai-se a raiz, que vai resultar em 2,795. Portanto, o θ vai ser cosseno menos 1, o arco cosseno de z, 1,5, sobre esse elemento aqui resultante, sobre o R, 2,795. Fazendo a devida operação, chegamos em 57,54 graus. Da mesma forma, o φ
simplesmente vamos converter esse 0,7 radianos para graus. Isto eu fiz exteriormente aqui. Podem utilizar também cálculo à mão, fazer em algum site para conversão de radianos para graus. E agora, o processo é basicamente o mesmo que foi realizado aqui em cima. A fórmula é a mesma, os valores são os mesmos, somente troca-se os ângulos. Seno de φ, seno de θ no caso, e o cosseno de φ. Atribui-se os devidos valores, calcula-se as componentes e posteriormente chegaremos que se é x, são essas coordenadas transformadas para coordenadas esféricas, como dito acima, resultará em 0,66 AR mais 0,41 a θ menos 0,64 a φ. E caso queiram conferir, vão ver que diferiu minimamente do gabarito do livro. Entretanto, aqui provavelmente diferiu porque eu não dei tanto, usei termos mais precisos, portanto ainda considera-se dentro da margem